muito bem-vindo a este canal. Aqui é um espaço dedicado à fé, à reflexão e ao crescimento espiritual. Nosso propósito é compartilhar ensinamentos, mensagens de esperança e palavras que fortaleçam sua fé nas Escrituras e iluminem sua jornada bíblica. Independentemente da igreja que você faça parte, este canal é para você que busca conhecimento, sabedoria e uma conexão mais profunda com a Bíblia. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Que a paz do Eterno e as bênçãos estejam com você. Paz e graça. As pessoas foram ordenadas por Deus e autorizadas a comerem seus dízimos em certas ocasiões. Isto só poderia ser feito no local em que Deus escolheu para habitar o seu nome. Não poderia ser feito em qualquer lugar ou de qualquer forma. Foi uma das formas que Deus usou para que seus servos aprendessem a respeitar seu nome. O interessante é que, em nossos dias, se o pai de família tiver em casa apenas o dízimo e não tiver nada para comer, os pastores dizem que não podem comer o dízimo em hipótese alguma, e a grande maioria dos pastores não movem um dedo para socorrer as ovelhas. São lobos vorazes que só sabem comer a carne das ovelhas e venderem suas lãs. Como um dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Eterno, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Eterno, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Eterno, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Eterno para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata, e levem a prata ao local que o Eterno, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então juntamente com suas famílias comam e alegrem-se ali, na presença do Eterno, o seu Deus. Deuteronômio 14, versículos 22 a 26. Uma profetisa norte-americana em uma de sua suposta visão escreveu que colocar em prática a ordenança bíblica é desviar a função do dízimo. É só compararmos suas palavras com a bíblica e veremos a audácia profética. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo, e não deve ser desviado desse propósito. Review and Herald, 1º de dezembro de 1896. Deus ordenou que seus servos entregassem seus dízimos no templo para que o mesmos fossem mantida com os recursos dos dízimos e jamais por meio pedinte como são feitos nas religiões odiernas, manter a igreja é pagar água, luz, pintar ou reformar bem como construir. Como os templos de hoje não são a casa de Deus, neste caso, é totalmente antibíblico levar e entregar os dízimos nos templos. Não há levitas consagrados para receber. Tragam um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Eterno dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Mililitro 3, 10. A casa de Deus nos dias odiernos é o teu próprio corpo e jamais os templos construídos ou as suas organizações religiosas. Caso queiram manter com os dízimos é necessário não esquecer os órfãos, viúvas, mensageiros da palavra e aos os que não fazem parte de nossa fé. Fica a questão, devemos obedecer a Deus ou à teologia? Foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender a despesas ocasionais da igreja. Se é verdade esta afirmação que a profetisa escreveu, este erro partiu de Deus e ela surgiu para corrigir o erro de Deus. Neste ponto, tem havido um desvio dos métodos corretos. Seria muito melhor vestir de maneira menos dispendiosa, reduzir vossos desejos, praticar a abnegação e atender a essas despesas. Assim fazendo,
tereis uma consciência limpa. Mas estais roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro a fim de tirar fundos para atender às despesas correntes da igreja. Se atender às despesas da igreja como Deus ordenou seria mesmo roubo? É melhor sermos ladrões obedecendo à verdade de Deus ou sermos honestos obedecendo à verdade de Nossa Senhora White? Special Testimony to Bethel Creek Church, páginas 6 e 7 de agosto de 1896. Quem está ensinando a verdade sobre a forma correta do ato correto de dizimar? É o Todo-Poderoso ou a deusa Ellen White e as religiões? É o eterno Deus Todo-Poderoso ou vossa doutrina religiosa que é a verdade que nos salva? Se a pessoa der credibilidade à voz de Deus, ele está adorando o eterno Deus da verdade. Se a pessoa der credibilidade aos princípios da teologia das religiões em substituição ao que está na palavra, esta pessoa é falso adorador. Podem negar como quiserem, mas o fruto que é produzido não quer calar. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 20. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, versículo 33. Lendo de forma honesta, Deus dá uma orientação na forma do dizimar e as religiões outra forma. A escolha é individual a quem vai dar crédito. Dou crédito à palavra do Eterno. Não estou questionando o dízimo, mas o dízimo das religiões. Em continuidade ao estudo mini-simpósio, o dizimista, é necessário abordar alguns tópicos em consequência de uma afirmativa que um amigo fez à minha pessoa. Disse ele, pagar o dízimo é entregar a Deus e jamais ao pastor. Em outras palavras, existe a afirmação de que a entrega do dízimo não é benefício para os pastores, e sim, para o benefício de Deus. Portanto, vamos fazer algumas análises dentro da palavra de Deus e de forma não tendenciosa. Embora algumas igrejas os pastores guardam o dízimo e o gastam conforme sua conveniência. A verdadeira obra do Eterno. As pessoas pensam que fazer a obra de Deus é pregar as doutrinas de alguma religião, fazer tudo o que a instituição religiosa ordena, crer e aceitar os dogmas impostos pelas religiões. Desprovidos de conhecimentos atuam desta forma porque não conhecem as Escrituras e muito menos o seu poder. Desvendando o mistério da verdadeira obra do Eterno. A obra de Deus é esta, em crer naquele que ele enviou. João 6, em versículo 29. Os religiosos e seus líderes preferem crer na doutrina da instituição, na placa identificatória, no slogan da religião, em seus ritos, em seus líderes, em seus profetas e videntes, em seus livros denominacionais, e ainda têm a desenvoltura de afirmar que levar estes conhecimentos estará fazendo a obra de Deus, quando na verdade é obra institucionalizada pela teologia que está sendo propagada. Queira você ou não, aceite ou não, creia você ou não, determine você ou não. A verdadeira obra de Deus é crer no Eterno e no Senhor Yeshua, nada mais, nada menos, é bíblico e não tem o que ser discutido, apenas crer e aceitar o que está escrito. Se você aceitar e crer, estará afirmando que Deus e sua palavra são verdadeiros. Caso não creia nesta verdade, você estará declarando que Deus e sua palavra são mentirosos e que sua religião é verdadeira e que surgiu para corrigir a mentira de Deus. Qual será a tua decisão?